a gente já vai entrar no álbum de fato, porque o Maírton ele toca num ponto muito interessante. Ele sempre estava trazendo para os discos da Legião Urbana o que tinha de mais novo no mercado fonográfico. Então, Sim. Quando ele recebia um instrumento novo, uma tecnologia nova, o Maírton estava antenado e ele agregava a Legião Urbana, o que é responsável pelo fenômeno incrível das 4 estações ser mais único. Ele é muito... Ele tem uma unidade temática maior. Pela primeira vez você conseguiu isso, né, Maírton? Imagine seu desespero. E sonora. Ele é um disco muito harmônico, porque pela primeira vez houve um trabalho de início ao fim com coisas que estão aqui no momento, e não com uma coxa de retalhos, porque a vida do Maírton até então com a Legião Urbana era fazer uma colagem de uma coxa de retalhos. Assim foi no primeiro disco, no segundo e no terceiro. Maírton, principalmente no terceiro, né? Principalmente, que ele tinha que tem na mão, eu vou fazer acontecer, né? Então, eu queria muito que o Maírton falasse sobre isso. Essa impressão que a gente tem, quando a gente escuta todos os álbuns da Legião, de que algo acontece, e não à toa, é o disco que mais vende, e é o disco que vende mais que os 3 anteriores. Então, assim, Maírton, você ficou feliz de poder finalmente fazer um trabalho do início ao fim, assim, embora tenha sido terrível, né? Não, muito, muito, porque... justamente o que acontecia? O Renato ele tinha comprado um teclado Juno 106, então tudo que ele ia fazer, ele mexia, botava um som de cordas do Juno. Aquele som triste das cordas, que é lindo. Mas ele queria sempre usar o mesmo preset. E nesse disco, como a gente tinha que pegar tudo zero, e assim, trouxe muito teclado eletrônico, trouxe muita coisa para estimular, até trazer sons novos, para estimular a composição das músicas. Botar um som e tal, que a ideia era ali assim, pô, cara, vamos fazer, olha aqui que legal isso aqui. Né? Tem um bandolim, não é? Esse disco tem vinheta, criamos vinhetas com bandolim, com efeitos sonoros do bandolim. Esse bandolim ele entra numa música, ele volta lá adiante para alinhavar a coisa toda. Né? Então, era trazendo coisas e coisas novas para estimular mesmo a criatividade. O Renato usava tanto o mesmo preset que um dia eu fui lá e eu apaguei esse preset do teclado dele. Apaguei. Aí ele catou. Cadê as coisas? Eu falei, não, Renato, tem outras coisas aqui e tal. Ele ficou, sabe uma pessoa com síndrome de abstinência? Ele ficou tão agoniado, sem aquele preset daquelas cordas, que eu fui lá e reprogramei as cordas e botei para ele. Mas no 4 Estações, eu trouxe outros instrumentos, outros teclados, o sampler, né, que era um emulator, né, o EMU, com vários sons, né, que está muito presente. Isso não era o Lobisomem Juvenil, é uma verdadeira sinfonia de sons ali, né, diferentes. O próprio Monte Castelo, né? Tem vários sons ali que mistura de samples com sons eletrônicos. Sim. Eu ficava noites e noites programando os timbres, que a gente quase não usava preset, programando o timbre para achar a sonoridade que fosse encaixar. E aí é que eu digo, isso vem lá do 14 bis, com aquela pilha de teclados, né? E por que eu tinha essa paciência toda? Porque eu adoro programar sintetizador, eu adoro esses sons eletrônicos, né? Então, assim, eu realmente... quando você está imerso num trabalho desses, é o que eu falo, os únicos momentos que você se sente viver no presente é quando você para de pensar. Né? Porque o pensamento é um movimento da memória. Tudo que você pensa é antigo, é velho. Tudo que você pensa é passado. Né? Então, o presente é impensável. O presente está aqui. Você só vive o presente quando você para de pensar. Né? Senão você está toda ressignificando o novo com o velho, com o passado, com os clichês, né? Com as necessidades de segurança. Não é? Então, assim, o presente ele é realmente novo. Para ser novo, para você conviver com o novo, tem que parar de pensar. Isso é possível parar de pensar quando você está imerso em alguma coisa. Então, quando eu começava a mexer naqueles teclados, aquelas noites, buscando som, eu realmente estava no presente. Porque você está tão imerso naquilo, aí você perde a noção do tempo. Não é? Quando você está imerso em alguma coisa, seja uma vovozinha fazendo tricô, não é? Nesse momento, você perde a noção do tempo. Não tem passado, presente, só tem aquilo, aquele momento. Então, isso, de certa forma, com toda a tensão, com todo estresse, é extremamente energizante e reconfortante. Entendeu? Aí você cria aquele som, de repente aquilo nasce do nada, você vai mexendo, aí entra numa música, entra com a voz, aí você fala, uau, que maravilha. Aí você fica feliz. Aí essa felicidade te dá. Sim, te dá mais gás, te dá mais ânimo, né? Aí foi isso. Então, essa coisa de trazer esses sons, trazer essas provocações, né? Isso funcionou muito bem, não só para estimular para as composições, mas também para dar essa sonoridade que você está falando. Eu concordo plenamente, esse disco realmente tem isso.
Tem. né? A gente ficou de falar, então, ultimamente eu botei no meu carro, fiquei ouvindo de novo e tal. E tem texturas ali, tem sonoridades lindas. E o eletrônico não soa o eletrônico, ele está perfeitamente encaixado na. E é um disco acústico. E ele não Então, as soa estações datado. cheio de violão, as levadas são todas acústicas de violão. E o eletrônico conversa com os violões de uma forma super natural. Super. E, Maírton, hoje, ouvindo o álbum hoje, ele me soa bonito, ele não soa aquele som datado dos anos 80, não tem isso. Na época, então, eu pirei, assim, era um som muito requintado, assim, muito bonito para a banda brasileira, né? Que você pega o que estava saindo ali na época, e esse disco ele tem essa coisa que você falou, as texturas, as camadas, as timbragens que vocês optaram, que era muito bacana e bonito na época, como é até hoje. Tanto é que ele não tem aquele som datado dos anos 80. É verdade. Ele é muito bonito. E essa coisa dos violões, por exemplo, você ouve Monte Castelo, é uma quantidade enorme de teclados, com vários detalhes, e ela é toda levada num pandeiro e no violão. Uhum. Então você tem aquele monte de teclado, uma coisa de catedral, né? Sim. E sons de acordeão. Aqui são várias camadas de teclado, e tudo soa como se fosse uma nuvem, uma onda caminhando, e o pandeirinho e um violão segurando a parte rítmica toda. Aí funciona. Não é? E já no feedback, né? Feedback songs, aquela música é uma loucura. Aquilo ali é incrível. Os sons que tem. A gente gravou coisa de guitarra de trás para frente, Sim. né? Coisas. E botei o efeito música, de feedback, né? Que a própria música sugere também. Aí fizemos sons de cítaras eletrônicas, aí entra uma parte oriental, aí volta a distorção. É uma coisa assim, psicodélica, né? E é rock. Sim, né? E é total, um rock. Total. O Dado tem trabalhos de violão, de levadas de violão e de guitarras ali maravilhosos. Sim. Coisas muito requintadas, né? O blues que ele faz da guitarra no Pais e Filhos, né? Ali, depois do Pais e Filhos, tinha muito mais instrumento do que está aparecendo na mixagem. Eu tirei um monte de coisa para criar a tal da dinâmica. Então tem horas que ela esvazia, fica só guitarra e voz. Aí tem hora que volta uma guitarra pesada, que eu não usei no primeiro refrão, usei só no segundo. Então tem uma série de coisas. Assim, era tudo muitos canais com muita coisa. Dava muito trabalho para mixar. Porque a gente não tinha computador, não tinha automação. Né? Então eu brinco, era automãozão. Era tudo na unha. Era tudo na unha. Fita crepe, anotando, né? Puxa para cá, puxa para lá. Né? E eu costumava, às vezes, algumas mixagens eu fazia por edição. Mixava um pedaço, aí mudava a mesa toda, mixava outra e colava a fita. Ia fazendo assim, né? Nossa. No Faroeste artesanal. Muito artesanal. E o Era Lobisomem, eu comecei a mixar num dia de manhã, terminei no dia seguinte. E a gente não podia deixar ninguém entrar no estúdio, que se mexesse na mesa, esculhambava tudo. Né? Não tinha o recall. Então, assim, agora, cada vez que você ia mexendo naquilo, aquelas possibilidades de som, né, e a música ia tomando forma, aí te dava mais gás para você ir adiante. Com eles também. Né? É aquela coisa assim, você de repente. Aí eu lembrava do Clube da Esquina, lá do Maria Maria. Sim. De repente está aquele monte de brainstorm, porque muitas das gravações que a gente tinha no Participação eram brainstorms, ideias. E de repente você vai pegar vai dar uma ordem no caos. Né? Então você entra naquele caos e aí você vai descobrindo o tal da coerência entre as coisas, e aí pode tudo. Quando está coerente, a imperfeição vem com uma forma, vem como fica genial a imperfeição. Perfeito. Porque a imperfeição é o que todo mundo quer evitar. Né? E quando você tem isso dentro de um contexto, né, fica genial. Né? Aquilo que poderia ser uma incompetência se não tivesse um contexto, dentro de um contexto fica uma coisa genial. O Hermeto Pascoal faz isso. Mas é para poucos isso, Maírton. Você era o cara certo, o produtor certo, com a banda certa, no álbum certo, para fazer isso, né? A gente está falando, então, hoje aqui a live Legião Urbana, As Quatro Estações, mais um clássico da discografia da Legião Urbana. Peço que vocês apoiem os independentes, então não deixe de deixar seu like aqui. Não deixe de deixar, é ótimo, né? Deixa seu like aí se você está curtindo esse papo com o Maírton Bahia e com a Juliane. Se inscreve no canal, quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, e você pode apoiar aí com o Pix, se tornando membro e tal, e acompanhar também nas redes sociais, Pitadas do Sal, em todas as redes sociais.